Neymar renovou recentemente com o Santos e vai ficar até dezembro de 2025, e ano que vem deve mirar a Copa do Mundo pelo Brasil. Não é mistério para ninguém que por conta das lesões e outros fatores hoje não dá para considerar que Neymar está em tão alto nível como antes, mas não dá para negar os muitos anos em que ele esteve também. De 2010 a 2022, o futebol que ele apresentou acumulou fãs por todo o mundo, se tornou o maior artilheiro da história da seleção brasileira e tinha potencial para ter sido escolhido como o melhor jogador do planeta algumas vezes. Mas qual das versões do Neymar foi a melhor? Qual foi o maior auge do brasileiro? Vamos ver isso hoje. Olha, essa pergunta o Neymar já meio que respondeu e pra ele foi tecnicamente no PSG, então vamos passar por isso também. Já tem um vídeo nesse formato aqui no canal sobre o Messi e a ideia que eu vou trazer aqui é a mesma. Vou trazer as estatísticas, as histórias e os momentos de diferentes fases e você deixa nos comentários qual pra você foi a melhor. Só que antes de começar essa divisão, vamos de linha do tempo. Neymar fez sua primeira partida na carreira em 2009 pelo Santos, onde contra o Oeste fez sua estreia no dia 7 de março aos seus 17 anos. Porém, em 2009 o Santos ainda não usava tanto o Neymar porque ele era considerado muito franzino e ainda não estava pronto para o profissional. Só que para 2010 o time do Pelé não passava pelas melhores fases financeiras e acabou tendo que apostar nos garotos da base. Junto de André, Neymar e Ganso chegaria Robinho por empréstimo e em 2010 o timaço dos meninos da Vila surgia. E se for para falar de auge e você quiser desconsiderar o pré-Europa dele, beleza, mas eu não vou fazer isso. O Ney no Brasil transcendeu o futebol brasileiro, já era conhecido no mundo todo e por isso já podemos considerar esse como um dos maiores auges, então vamos começar por ele. Tenho que deixar claro uma coisa, o Santos de 2009 comparado com o Santos de 2010 não tem nem o que falar, o elenco era completamente diferente. Teve a crise financeira e a chegada de alguns caras, um deles Dorival Júnior como treinador, que foi quem montou provavelmente o time mais bonito de se ver jogar nesse século no Brasil. No Paulista o desempenho foi muito bom, vitória por 4-0 contra o Rio Branco e fazendo um primeiro turno quase perfeito. Só 2 derrotas. E os números da fase de grupo são inacreditáveis. Média de 3.21 gols por partida, tendo marcado 61 vezes. E o ataque era responsável, mas o artilheiro do time era o Neymar. Na semifinal não tomou conhecimento do São Paulo e a final era contra uma zebraça. O Santo André que tinha montado um bom time na época. E eu posso dizer que essa foi a primeira vez que o Neymar decidiu uma final, porque ele fez isso milhões de vezes depois. Isso porque foi o primeiro título mesmo que ele não tenha saído como maior daquele jogo. Mesmo assim, foi genial. O primeiro jogo tinha sido 3-2 para o Peixe e na volta, apesar da derrota por também 3-2, Neymar deu show, marcou 2 golaços, mas não foi o personagem principal daquele dia. Primeiro que um dos gols de Neymar só aconteceu por uma assistência genial de Ganso, mas com as 3 expulsões que o time teve, conseguir ser campeão seria bem difícil. Dorival pensou em tirar Ganso, que se recusou a sair, e ele dentro de campo segurou a bola e fez uma partidaça, fazendo com que os brasileiros acreditassem que teriam um novo camisa 10 pelos próximos 10 anos. Só que eu tô aqui pra falar de Neymar e essa comparação se mostrou injusta depois. E como eu disse, o menino Ney fez 14 gols naquele Paulista e eu dei mais ênfase nesse porque foi o primeiro título, e dali ele não parou mais. Na Copa do Brasil, novo troféu, outro recorde de gols marcados pelo time com 39 em 11 jogos, e Neymar novamente foi o artilheiro daquela competição. Como o futebol brasileiro era praticamente dividido em 2 semestres, o Santos sofreu com muitas mudanças e ficou somente em 8º no Brasileiro, com Neymar encerrando a temporada com 60 jogos, 42 gols e 22 assistências. E dava pra ter ido sim pra Copa nesse ano, o Dunga decidiu não levar, mas ele ainda teria muitas outras oportunidades, porque ele só tinha 18 anos. E se fosse hoje, o Neymar não ia ter nem completado 18 anos e já estaria rumo à Europa, mas ele acabou ficando em 2011, você vai ver aí. Antes disso, temos que lembrar do seu problema com Dorival, que indiretamente tirou o treinador do cargo, e em um vai e vem chegou o Muricy, que seria o técnico do tricampeonato da América. O Santos naquele ano de 2011 venceu o 2º título paulista seguido, dessa vez contra o Corinthians, mas eu preciso falar sobre o Neymar. Naquele momento ele já era o principal jogador do Brasil e o mundo inteiro olhava para a América do Sul, além de que seu carisma era algo muito marcante. Seus dribles, a velocidade e a visão de jogo eram impressionantes. Tinha ainda as dancinhas e os moicanos, mas o potencial que se enxergava era coisa de outro mundo. Para você ter noção, a comparação naquele momento era só com o Pelé, e na Europa era esperado que ele ia destruir, mas para isso ainda falta. Na Libertadores o Peixe nem fez uma excelente primeira fase, mas foi passando e na semifinal contra o Cerro no Pacaembu, mais uma prova que Neymar jogava em outra rotação, e o único jeito de pará-lo era na falta. E era mesmo, isso seja no Brasileiro, na Copa do Brasil, na Libertadores, para parar o Neymar voando era só batendo, não tinha o que fazer. Na final contra o Peñarol, Neymar novamente decisivo, encerrando aquela temporada com 45 jogos, 23 gols e 10 assistências, sendo eleito o Rei da América. Mas eu ainda preciso falar de um momento histórico daquele ano, porque é impossível eu não falar daquele jogo de Santos e Flamengo. Cê é louco. A vitória pode ter até ficado com o Ronaldinho, mas o gol que Neymar fez aquele dia, além de estar voando, foi inacreditável. 5-4, partida histórica, gols históricos e um jogo memorável que renderam o prêmio Puskás pro Ney e pro brasileiro um momento inesquecível. E não foi só essa a premiação não, tá? Simplesmente ele terminou no top 10 da Bola de Ouro.
Tem noção? Eu vou voltar a comparar com os dias de hoje. Pensa um cara jogando no Brasil e estando pelo menos no top 30. Já seria um absurdo. Imagina no top 10. E em 2011 ainda teria o Mundial contra o Barcelona, mas eu não sei se falar sobre esse jogo agregaria tanto pra história do Neymar. Só sei que em 2012 a icônica camisa azul foi lançada e o Neymar tava sobrando mais ainda no futebol brasileiro. Era uma coisa de outro nível. Quase conseguiu outra Libertadores e nem vou falar das conquistas de mais um Paulistão e de mais uma Recopa, porque os momentos isolados são ainda mais impressionantes. Aos seus 20 anos, no dia do seu aniversário, fez seu 100º gol. Sim, 100 gols com 20 anos. Como não lembrar também daquela semi de Paulista contra o São Paulo, onde Neymar dá vários dribles lindos e ainda mete um hat-trick. E naquele Paulista ele terminaria com absurdos 20 gols, tendo de novo 2 na final. Na Liberta, 2 golaços contra o Internacional na fase de grupos. Nas oitavas, Neymar mostrando pro presidente do Bolívar quem ele era em uma atuação de gala. E contra o Cruzeiro no Brasileiro, outro hat-trick que fez a torcida o aplaudir de pé em BH, além daquele outro golaço contra o Galo de Ronaldinho. E bom, uma coisa que eu preciso dizer é que tanto em 2011 quanto em 2012 não existia aquela parada pra data FIFA, e sem o Neymar, o Santos sofria. E a explicação disso é simples, ele era o melhor jogador do Brasil naquele momento e estava passando muito tempo já no futebol brasileiro, então ele fazia muita diferença. A saída do Peixe aconteceu em maio de 2013, e pelo clube os números foram de 136 gols em 225 jogos, conquistando 6 troféus. E é óbvio que o mundo inteiro queria o Neymar, mas antes dele sair, ainda teria a Copa das Confederações, que foi o primeiro torneio dele com a camisa 10 da seleção, e ali começou também a Neymar dependência. Entre golaços contra o Japão, sendo decisivo outra vez contra a Espanha, e 4 das 5 partidas sendo o melhor em campo, o Brasil se sagrava campeão no seu país, e a Copa do Mundo no ano seguinte teria forte expectativa. A verdade é que esse capítulo em específico do Neymar é impressionante, e talvez em questão de diferença entre ele e os outros jogadores, essa foi a maior. Assim a América ficou pequena e agora ele teria que conquistar o futebol em seu grande centro, a Europa. Na sua primeira temporada na Espanha, Neymar ainda estava se adaptando, mas já conseguiu 15 gols e 15 assistências nos 41 jogos que disputou. E em 2014 aconteceria a Copa do Mundo, joelhada do Zuniga e a lesão que quase tirou Neymar de fora dos gramados para sempre. Era impossível não falar desse contexto, mas vamos falar sobre o que interessa, que é o que eu quero falar aqui, que é os anos de 2015 até 2017. Porque assim como vimos no vídeo do Messi, um trio surgiu e a partir daqui tudo mudou. Luiz Henrique hoje no PSG fez grandes mudanças no elenco e os resultados vieram rápido. No dia 27 de setembro, Neymar marcou seu primeiro hat-trick naquela temporada contra o Granada, mas o primeiro jogo de Luis Suárez aconteceria no El Clássico contra o Real Madrid no final de outubro. Acabou que o Barça perdeu por 3-1 do Real, mas quem deixou o gol de honra foi o Neymar. E na rodada seguinte o time perdeu para o Celta de Vigo, só que a gente tem que entender que ainda era um início e eles ainda estavam se entrosando. Após isso, o Barça, comandado pelos três, entrou numa fase de 11 vitórias em 11 jogos que durou até o jogo contra o Málaga. A partir daí tudo começa a melhorar, goleadas absurdas como um 8-0 na La Liga e na Champions, a história é ainda mais impressionante. Peraí, eu tô indo muito no Barcelona, deixa eu focar no Neymar. Nas oitavas da Champions, 2 vitórias contra o City, mas não era aquele City que conhecemos hoje. Nas quartas, o Ney foi absurdo, na ida contribuindo com um dos 3 gols sobre o PSG e na volta marcando 2, consagrando a vitória e colocando o time na semifinal. Contra o Bayern foi a vez de Messi dar show na ida, mas Neymar também fez o dele e ainda deixou mais 2 na volta, de novo decisivo para classificar o time. Enquanto isso, na La Liga o título também veio e na final da Copa do Rei foi Neymar quem abriu o placar para o time conseguir a dobradinha na Espanha. E agora faltava a final da Champions contra a Juventus e mais uma vez Neymar e decisão se juntaram. O gol do título foi dele, mas não marcou só a vitória do Barcelona. Aquele gol marcou o trio mais imponente da história do futebol, e o N desse trio conseguiu encantar o mundo do jeito que já tinha encantado o Brasil, sendo o artilheiro da Liga dos Campeões. Neymar ficou em terceiro na bola de ouro, foram 39 gols e 10 assistências, mas mais do que isso, uma forma de jogar que encantou, sendo ainda aquele ponta esquerda impossível de marcar. Só que eu vou ser sincero, eu não quero influenciar a sua opinião, mas pra mim, esse Neymar no Barcelona ainda não era o melhor. Porque na minha opinião, o time foi caindo e o Neymar continuou subindo, tanto que ele chegou na final da bola de ouro sem nem ganhar a Champions 2 anos depois. Um momento que comprova isso é logo na temporada seguinte, quando o Messi se machuca e perde 2 meses logo no começo da época. E cara, em um período curto, talvez esse foi o melhor da carreira inteira do Neymar. Sem Messi foram 8 jogos, 13 gols e 9 assistências, que mostraram pra torcida que ele não precisava de ninguém, ele dava conta quando precisasse. Na Champions perdeu pro finalista Atlético de Madrid nas quartas, mas Neymar foi o líder de assistência na competição e o quarto maior artilheiro da La Liga, da onde foi campeão de novo.
Ao todo, 49 jogos, 31 gols e 25 assistências. Um Neymar cada vez mais desequilibrante e cada vez mais cerebral. Em 2016 ainda deu tempo de vencer o ouro inédito pelo Brasil nas Olimpíadas em mais uma história emocionante. No início da competição, o Brasil sofreu e foi muito criticado, mas com o passar do tempo, Neymar foi decidindo, e na final contra a Alemanha, gol de falta, gol decisivo de pênalti e título para o Brasil. Bom, como eu disse em si, o Barcelona foi caindo de nível com o passar dos anos, mas o Neymar tinha 24 para 25 anos ali, então ele ainda estava no auge físico, só que começa um problema que vai ser muito grande ainda no futuro. Desde 2016, Neymar é o jogador que mais sofreu faltas na Europa enquanto esteve lá, e óbvio que tem muitas decisões questionáveis dele como pessoa, mas as lesões que ele sofreu por pancada são coisas que não dá para controlar. Mesmo assim, não chegamos nisso ainda, então vamos falar de 2017. Dessa vez o Barça não levou nem a La Liga nem a Liga dos Campeões, mas fez um dos jogos mais emblemáticos da Champions e para mim uma das melhores histórias que eu já assisti. Contra o PSG a equipe sofreu um 4-0 na ida das oitavas, mas na volta Neymar estava impossível. 2 gols, uma assistência decisiva e um 6-1 inacreditável, mas o que os jornais estavam estampando era a cara de Lionel Messi. Olha, não sei se isso foi o motivo da sua saída, mas a gente tem que levar em consideração. A queda veio para a Juventus logo em seguida em mais uma derrota na ida, e a verdade é que aquele Barcelona já não era mais o mesmo. Neymar encerrou o ano com 45 jogos, 20 gols e 26 assistências, uma indicação à bola de ouro e restando um ano para a Copa de 2018, sua ascensão era clara. Agora pode ser que ele tenha saído para ser o protagonista ou pode ser por outros motivos que ele mesmo recentemente falou. Mas vamos aos fatos. O PSG pagou 222 milhões de euros para ele sair do Barcelona e assim ele se mudou da Espanha. E a passagem no PSG é cheia de problemas, mas antes disso eu vou parar aqui para pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Esses dias eu acabei tomando um strike aqui no canal, então eu preciso mais do que nunca que você me dê uma chance, que você me ajude para que eu possa continuar produzindo por aqui. E bom, como eu disse no início, o próprio Neymar considera o PSG como seu auge técnico, e não dá para dizer que ele tá errado, até porque quando ele estava em campo ele era sempre o melhor. Mas para esse vídeo em específico e para as comparações, eu decidi trazer a temporada de 19-20, porque para mim é a melhor delas. Para contextualizar, os outros anos temos que entender que na visão pública o Neymar estava embaixo. Na primeira temporada em Paris, problemas com Cavani, lesão e na Copa ficou marcado por ser um caicai. No ano seguinte, de novo uma lesão, que o tirou de um momento decisivo e uma tentativa absurda de voltar a Barcelona, que não deu certo com a torcida a todo custo pedindo sua cabeça. Logo na estreia da nova temporada foi vaiado, mas a sua resposta foi um gol numa meia bicicleta mostrando que aquele seria o seu ano. E na França não tinha nem graça, ele estava no seu melhor momento e cada vez em campo ele estava mais dominante. Como? Deixa eu explicar. O Neymar já não era mais aquele ponta driblador com velocidade que jogava do lado do campo e estava sendo cada vez mais centralizado, conseguindo controlar o jogo por um todo. Antes da parada para a pandemia, era disparado o jogador mais desequilibrante na Europa junto de Lewandowski, e com a Champions no formato único, ele daria show. Nas oitavas tinha despachado o Borussia e zoado o Haaland, e nas quartas contra a Atalanta, uma das atuações mais plásticas de Neymar em sua carreira, não fazendo gols, mas sendo o melhor jogador em campo em todas as vezes que pegava na bola. Nas semis bateu o Leipzig e na final pegaria o Bayern de Munique, que era o grande time daquele ano. A final não ocorreu como esperado, o Bayern era sim superior, mas aquele Neymar é provavelmente o que ele se refere quando ele diz de auge técnico. Vale lembrar que essa foi a temporada que Neymar foi punido por driblar, ano também do cabelo rosa e daquela comemoração que significava que ele estava focado. Ao todo foram 27 jogos, 19 gols e 13 assistências, mas o refino técnico desse ano foi gigantesco. Depois disso, infelizmente, ano após ano, o Neymar foi perdendo jogos por lesão e também por outros motivos, então ele não tinha mais aquela constância. Mas tem um período muito curto, mas que ele joga muito, mais uma vez. E é curioso, porque se a gente falar da final da Copa, os dois protagonistas de Argentina e de França eram Messi e Mbappé, os dois que estavam no PSG. Mas adivinha quem tinha o melhor desempenho no clube antes da Copa? Era o Neymar. Em live no ano anterior, ele já tinha avisado que aquele seria o ano de sua vida, e ele não estava brincando. Fazendo em 10 partidas 10 gols e 7 assistências, quebrando até um recorde em sua carreira. Com 30 anos, ele tinha focado para chegar no Qatar como o melhor jogador do mundo, e ele fez isso se a gente for considerar os números. Na Copa em si, ele acabou se lesionando na estreia, voltou contra a Coreia e bom, contra a Croácia, vocês lembram. Aquele que foi o gol mais comemorado da seleção em muito tempo, mas o Brasil perdeu faltando 4 minutos. E ali, Neymar não conseguiu chegar tão longe quanto gostaria, mas nada paga a preparação que ele fez. E por que eu falei desse momento em específico? É simples. Falta um ano para a Copa. Óbvio que nem esse Neymar, nem aquele do Barcelona e muito menos aquele do Santos vão voltar, mas pelo menos a produtividade pode ser um pouco maior agora. Ele nem vai ser o cara veloz do início da carreira e também não vai ser tão intenso jogando já centralizado. Mesmo assim, ele pode ser útil tecnicamente. Só olhar nossa seleção nas eliminatórias e Copa América sem ele. Neymar continuou entre os maiores números do time mesmo jogando muito menos. O auge do Neymar não vai voltar. O
que veremos agora é uma tentativa do mais próximo possível disso, e que contando principalmente com Vini e Rafinha pode dar certo. A seleção precisa do Neymar, o Santos precisa do Neymar e ele também precisa disso, então vamos esperar que pelo menos na volta desse Mundial ele consiga ter uma constância. O Ney jogando pelo Santos era apenas um menino que parecia jogar com crianças no futebol brasileiro, em um nível muito acima. No Barcelona foi a vez de encantar e conquistar o mundo, enquanto no PSG alguns altos e baixos, mas um dos gestos técnicos mais impressionantes de se ver. Qual deles será o melhor? Qual deles para você é considerado o maior auge do Neymar? Qualquer escolha é muito boa e esperamos que na Copa ele consiga mostrar o que ainda sobrou do seu futebol. E eu vou pedir para você, deixa sua opinião aqui nos comentários porque esse vídeo acaba aqui. Vai lá assistir o do Messi que tá muito legal também e de novo, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal porque vai me ajudar muito. E esse estilo de vídeo se encaixa para muitos jogadores, então junto da sua opinião, se você quiser, deixa uma sugestão de qual eu posso fazer na próxima. No mais, muito obrigado por ter assistido até aqui e se você quiser continuar comigo, é só clicar no que tá aparecendo na tela porque aí a gente vai se ver em alguns segundos. Mas se não, eu me despeço. Um grande abraço, valeu, é nóis.